Não é o meu coração que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. No dia imediato, entrou Cornélio, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, seus amigos mais íntimos. Lucas escreve que Cornélio estava esperando ansiosamente pela chegada de Pedro. O oficial fez também todos os preparativos para aquela importante visita, reunindo parentes, amigos mais chegados em sua casa. Cornélio estava tão confiante de que Pedro viria, que reuniu seus parentes, reuniu seus amigos para ouvir a mensagem em que o profeta de Deus ia pregar. Aconteceu que, indo Pedro e entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhes a seus pés e adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, e eu também sou homem. Falando com ele, entrando muitos reunidos ali, e quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considerasse incomum, comum ou incomum. Pedro agora reconhece a visão de uma mudança intrínseca no seu ser, na sua mente, no coração, que não deveria fazer acepção de pessoas, porque aquela pessoa era um gentil, ou era uma autoridade romana. Não, senhores, ele tinha que olhar do mesmo patamar. Assim como eu preciso de Deus, eu preciso de salvação, os gentios também precisam. O primeiro ato de Cornélio, ao encontrar-se com Pedro, foi ajoelhar-se diante dele como um sinal de reverência. Cornélio não conhecia nenhuma outra maneira de honrar a Pedro, senão se prostrar em terra. O anjo havia preparado a vinda deste homem. É claro que Cornélio queria honrar e respeitar esse mensageiro da palavra de Deus. Mas Pedro recusou-se a receber esse tipo de honra, que somente a Deus deve ser prestado. Pedro percebeu que Cornélio deseja mostrar-lhe profundo respeito, mas disse ao oficial dessa maneira: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Imagine um oficial romano se prostrando diante de um pescador galileu. Todavia Pedro se mostra um homem comum aos olhos de Deus e se acha no mesmo nível do oficial romano. Ele ensina ao centurião a igualdade de todos os crentes na presença de Deus. Pedro não recebeu uma glória de adoração que o centurião ajoelhou-se. Hoje nós temos nas igrejas, por a gente convidar os pastores, pregadores, nacional e internacional, se tornam celebridade, se tornam homens de destaque, se tornam renomados. Isso está errado? Está errado. Pedro era um apóstolo, pregava e Jesus até a sua sombra curava, mas nem por isso ele se sentiu superior a Cornélio. Ele não se sentiu superior a Cornélio, disse: nós somos iguais, levanta, sou homem também. Você que é pregador, você que se diz conferencista, que se diz profeta, se coloque no patamar de igualdade do pecador que precisa de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser santo como Cristo é santo, mas não é porque somos santos que somos superior às pessoas. Precisamos ter o patamar de igualdade. Jesus se fez o patamar de igualdade ao pecador, pegou a mão dele e a mão de Deus e nos reconciliou com Deus. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se, no mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Olha, mas Deus lhe mostrou
que a nenhum homem considerasse incomum e incomum. Olha aqui, por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Pedro agora faz uma pergunta. Pedro estava bem consciente das consequências da sua reunião com os gentios, mas ele havia aprendido bem a lição da visão. Pedro declarou: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não judeus ou entrem nas suas casas. Em seguida, Pedro explicou porque estava ali: mas Deus me mostrou que eu não devo chamar a ninguém de impuro ou sujo. Pedro compreendeu a mensagem. Os animais no lençol representavam todos os seres humanos, feito à imagem de Deus. Que mudança Deus havia feito ao apóstolo Pedro. Agora reconhecendo, respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta da hora 9, estava eu observando nas minha casa a hora 9 da oração, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira do mar. Deus conhece onde o seu profeta está, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Em seguida, nós vamos ver o centurião Cornélio aqui, contou as circunstâncias que o trouxeram Pedro à sua casa. Cornélio disse a Pedro que recebeu a visão, em uma visão vestido de roupas rapidamente. No Novo Testamento, os escritos retratam anjos como homens, com vestimentas brancas, e muitas vezes possuem um brilho sobrenatural. Além disso, Cornélio também declara as palavras do anjo: a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Esta é a 3ª vez neste capítulo que a piedade de Cornélio é afirmada. O anjo não apareceu com uma auréola na cabeça. O anjo não apareceu com asas nos seus braços. Um homem normal, com veste resplandecente, mensageiro de Deus, falando a Cornélio o que ele deveria fazer, orientando ele. Agora, Cornélio e toda a sua casa, prontos para ouvir as boas novas de salvação. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado pela parte do Senhor. Deus havia preparado Cornélio, o pregador e a audiência. Cornélio e toda a sua casa estavam prontos para ouvir a mensagem de salvação. Eles perceberam que estavam no meio de um momento divino e com um mensageiro enviado por Santo foi derramado sobre os gentios, significando assim que não há diferença entre judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres do reino de Deus, nenhuma diferença para todos os que se arrependeram em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles que foram circuncidados, Deus derramará seu Espírito Santo. Desde o dia do Pentecoste, o Espírito Santo desce e habita na vida do crente, e no momento da sua salvação. Romanos 8:9, Gálatas 3:2, ao longo do tempo, as obras da carne diminuem e o fruto do Espírito aumenta, tornando assim a presença do Espírito Santo evidente na nossa vida. Eles falaram em línguas. Na casa de Cornélio, todos falaram em línguas estrangeiras que não conheciam. Veja bem, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Atos 10:46, está lá, leia lá. Assim como no dia do Pentecostes, todos falaram línguas repartidas como de fogo sobre cada um,
Aqui na casa de Cornélio a mesma coisa. Aqueles que receberam a presença do Espírito Santo passaram a falar em línguas ou dialetos que não conheciam. Deus deu este sinal miraculoso aos gentios para que os cristãos judeus recebessem ou percebessem que eles estavam em pé de igualdade, em patamar de igualdade, como eu falei no início. Glória a Jesus. Eles foram batizados. Glória a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, antes que assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus. O batismo é uma manifestação externa de algo que aconteceu internamente. Quando Pedro pregou no dia do Pentecoste, as pessoas se arrependeram e foram batizados. E depois o Espírito Santo desceu sobre todos os ouvintes. Aqui, os gentios na casa de Cornélio receberam o Espírito Santo e estavam prontos para serem batizados. Pedro ordenou que todos os que creram fossem batizados deste modo, sem serem circuncidados, sem se tornarem judeus. Eles foram recebidos da igreja de Jesus Cristo. Cornélio, sua família, seus servos e todos os seus amigos íntimos que ouviram a mensagem de salvação foram batizados e tornaram-se membros da igreja de Cesareia. Já finalizando a minha palavra, eles desejavam conhecer mais e crescer na fé. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Esse é o desejo de quem quer crescer. A família de Cornélio, o próprio Cornélio, fica, Pedro, conosco, nos ensinando a palavra. Nós estamos com fome e vontade de crescer na fé. O que aconteceu é tão maravilhoso que eles suplicaram a Pedro, os seus amigos, que permanecesse com ele durante alguns dias. Então Pedro atendeu ao convite e permaneceu em Cesareia por vários dias, desfrutando da comunhão agora, criada pelo Espírito Santo, e sem dúvida, transgredindo algumas leis alimentares. Atos 10, versículo 48, e não somente isso, mas Pedro estava em comunhão com os soldados romanos. Ele estava se confraternizando com os opressores, com os inimigos de Israel. O evangelho faz coisas estranhas. Além disso, o pedido era uma confirmação da conversão genuína de Cornélio. Provavelmente, o desejo de Cornélio era aprender mais sobre a sua fé. Concluindo a minha palavra, o evangelho é para todos os povos. Em Isaías 55 está escrito: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor convida todos os famintos e sedentos para um banquete. O Senhor oferece água, vinho e leite, símbolo da bênção espiritual, a todos os que desejam. A novidade é que esse banquete é gratuito, não tem preço, não é necessário dinheiro, é um presente de Deus. E em Apocalipse o Senhor declarou: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Glória a Jesus. Qual é a condição para a salvação, pastor Emmanuel? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede ou não, não é você é judeu, você é gentil, você é rico, você é pobre, você é um homem, você é uma mulher,
Um cidadão do céu é descrito como alguém que tem sede. São aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, os que têm fome e sede da justiça, da palavra. A pergunta é: você tem sede? Porque Jesus salva apenas aqueles que estão com sede de Deus e de conhecer a sua palavra. Como vimos em Atos 10, Pedro declarou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Que promessa maravilhosa! Se alguém vem a Jesus Cristo em arrependimento à fé, Deus vai recebê-lo. Ninguém precisa se tornar um judeu primeiro a ser circuncidado. Cornélio e toda a sua casa ouviram melhor a notícia de todos os tempos. Todo aquele que crê recebe remissão dos pecados. O Senhor Jesus, que nasceu de uma virgem, filho do eterno Deus, que se esvaziou no seu poder e tomou sobre si a natureza humana, o santo e justo, ungido de Deus, o Senhor que foi crucificado, que o ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia, voltará como juiz dos vivos e dos mortos. Somente Ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Portanto, aceite a Jesus como Salvador. E eu quero orar por você neste momento. Pai eterno, bendito Jesus, essa pessoa que te aceita como Salvador de sua vida, eu te apresento, escreve seu nome no livro da vida, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente, que o Senhor possa salvá-lo, e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fico com Deus. Eu sou o apóstolo Emmanuel Costa, conferencista pentecostal, escritor de vários livros, pregador da palavra, amigo de vocês, estourando por todos. Que Deus abençoe. Um estudo, uma palestra, uma reflexão da parte de Deus concernente Deus não faz acepção de pessoas. Contido no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10. Esse 10º capítulo do livro de Atos aborda uma questão muito importante: o preconceito na igreja de Jesus Cristo. Sabemos que este assunto é importante para Deus, porque Lucas, o doutor Lucas, evangelista Lucas, autor de Atos, registrou os acontecimentos da visita de Pedro a Cornélio, um gentil, cidadão romano, um judeu convertido a Cristo. Em Cesareia estava localizado a localização de Cornélio, não apenas no capítulo 10, mas também no capítulo 11 e capítulo 15, enfatizando assim: a acepção não é aceitável na igreja de Jesus Cristo. A história de Pedro na casa de Cornélio é longa e ocorreu em 6 sessões. A visão de Cornélio, a visão de Pedro, no capítulo, do versículo 1 a 8, versículo 9 a 16, e o encontro de Pedro com os mensageiros, no versículo 17 a 23, a jornada de Pedro e a chegada em Cesareia, no versículo 24 a 33, o sermão de Pedro, no versículo 34 a 43, do capítulo 10 de Atos, e os resultados destes encontros, no versículo 44, versículo 48. Nesta história, a graça de Deus é claramente demonstrada tanto aos judeus quanto aos gentios. A graça é muito maior do que qualquer raça, povo, línguas e nações. Deus fará o que for preciso para conduzir o seu rebanho, todo aquele por quem Cristo morreu. O relato da conversão de Cornélio mostra isso claramente.
O que aprendemos com os acontecimentos em Cesareia? Primeiro ponto, Deus deu Cornélio uma visão. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte romana chamado Italiana. Cornélio era um centurião do exército romano. Cornélio provavelmente recebeu este nome devido a Cornelius Sulla, um homem que libertou 10.000 escravos em 82 a.C. em Roma. Assim, Cornélio pode ter sido um descendente dos escravos libertos. Muitos dos que tomaram o nome do seu libertador Cornélios, Lucas declara que Cornélio era um centurião da corte italiana. A função de um centurião era o equivalente a de um sargento nas categorias militares modernas, hoje. Como centurião, Cornélio fazia parte da espinha dorsal do exército romano. A corte italiana possuía 600 soldados e uma legião tinha 10 corte, ou 6.000 soldados. Assim como o centurião, Cornélio era responsável por 100 soldados. Este não é o único lugar do Novo Testamento onde somos apresentados a um centurião. Encontramos esses homens várias vezes nos evangelhos e em todos os casos eles são altamente elogiados. Um deles, que se encontrou com Jesus, foi elogiado com as seguintes palavras: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que os seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Registrado em Mateus capítulo 8, versículo 10. Cornélio seguiu o mesmo caminho daquele anterior ao encontro de Cristo. Cornélio vivia em Cesareia. Essa é a terceira vez que Lucas menciona Cesareia. Primeiro, Filipe se estabeleceu ali depois de ter pregado o evangelho enquanto viajava na direção norte, vindo de Azoto, após ser arrebatado pelo Espírito Santo de ministrar uma palavra ao primeiro-ministro do sul, da rainha do sul, Atos capítulo 8, versículo de número 40. Depois Saulo teve que fugir de Jerusalém. Seus amigos cristãos o levaram a Cesareia a fim de embarcá-lo no navio ao destino de Tarsis. Atos 9:30. Agora Lucas diz que Cornélio morava em Cesareia. Estou passando aqui essas informações para pregadores, profetas, que vão subir no púlpito e falar com convicção a palavra de Deus. Cesareia, anteriormente conhecida como Torre de Estrato, Torre de Estrato, ficava na costa do Mediterrâneo, a 35 quilômetros do Monte Carmelo e a cerca de 100 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Uma grande cidade construída em estilo romano, por Herodes o Grande, em homenagem a César Augusto. Daí o nome de Cesareia. Herodes construiu uma cidade anteriormente nova. Herodes fez da cidade de Cesareia uma vitrine no Oriente, num período de 12 anos, de 22 a 10 a.C. Herodes construiu um teatro, um anfiteatro, um prédio público, uma pista de corrida, um palácio, um arqueduto e um magnífico porto. A maioria dos habitantes de Cesareia eram gregos, sírios, mas também havia uma comunidade judaica considerável e economicamente forte. Os judeus eram empresários, tinham possibilidades fortes. Cesareia tornou-se o centro administrativo do país durante todo o período
de ocupação romana. 3 governadores romanos da Palestina viviam lá: Félix, Festus e Pôncio Pilato, que visitou Jerusalém em ocasiões especiais, como em João 19. Os arqueólogos encontraram o nome de Pilatos esculpido em pedras de teatro na cidade de Cesareia. O piedoso e temente a Deus com toda a sua esposa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo. A palavra perplexo, diapore, do original do grego, significa estar totalmente perdido, desesperado. É a mesma palavra utilizada por Lucas para descrever a reação dos ouvintes de Pedro no dia do Pentecoste. Pedro ficou completamente confuso e atônito. O que Deus estava dizendo a Pedro desta visão, através desta visão, as sombras da lei mosaica foram cumpridas em Cristo. Era hora de comer todos os tipos de alimentos com ação de graça, agradecendo a Deus porque Ele estava dando para você comer. Era tempo de interagir com os samaritanos e com os gentios, entrar em suas casas, comer alimentos e louvar ao Senhor. Em outras palavras, era hora de considerar todas as pessoas limpas. Ninguém deveria ser desprezado ou considerado inferior. Porque Pedro era religioso, seria superior aos outros? De maneira nenhuma. Somos superior a ninguém. Pedro obedece a Deus. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam juntos à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Glória a Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito. Os 3 homens de Cesareia aparecem no momento certo. Enquanto Pedro reflete sobre o significado da visão, se a ordem para comer os animais imundos o havia chocado, o que se seguiu foi ainda mais surpreendente na vida de Pedro. Pedro desceu e perguntou a razão da visita. Verso 21. Eles disseram que foram enviados por Cornélio, o centurião romano. Eles declaram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Oh, glória a Deus! Aqui está explícita a vontade de Deus para o mundo. É o seu reino, que nós possamos levar pessoas ao reino de Deus a cada dia. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia, uma caravana. É bom sempre termos companheiros que andem conosco, que possamos contar com eles nas orações, nas viagens, no companheirismo a cada dia. Pedro compreendeu que deveriam aceitar os visitantes e implicitamente o centurião Simão acordou. Esses 2 homens servem agora como anfitrião aos visitantes e providenciaram a refeição que havia sido preparada.
Porém, os judeus normalmente não teriam feito isso. Os judeus normalmente não teriam feito isso. Um judeu teria declarado: bem, é bom conhecê-los, mas vocês não podem entrar na minha casa. Nenhum judeu ortodoxo convidava um gentil para entrar na sua casa e jamais se assentava à mesma mesa com ele. Era proibido. Pedro tinha chegado ao ponto da visão. Deus considerava a esse homem limpos, e se Deus havia declarado que eles eram limpos, Pedro não poderia chamá-los de imundo. Então, eles pernoitaram na casa de Simão o curtidor, e no dia seguinte Pedro viajou com eles para Cesareia, levando alguns dos irmãos de Jope. Em Atos, capítulo 11, 12, versículo 11 e 12, ficamos sabendo que Pedro tinha 6 companheiros, e mais tarde na história, esses homens serviram como testemunha daquilo que acontecera. Atos 10, 45 e 46, foi algo inteligente da parte de Pedro. Ele certamente antecipou o que estava para acontecer. É bom termos pessoas que possam ver o que Deus está te usando, como Deus está te usando na palavra, na operação de maravilhas, nas profecias, e está cumprindo a sua palavra. Aquilo que Deus usa na sua boca, Deus vai fazer cumprir. Não é só profetizar. Está cheio de profecias nas redes sociais, está cheio de profecias nas igrejas, e nenhuma cumprida, porque são profecias por emoção do coração do homem, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quando nós profetizamos, precisamos profetizar aquilo que Deus manda, como diz o profeta: assim diz o Senhor. Não é o meu coração que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. No dia imediato, entrou Cornélio, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, seus amigos mais íntimos. Lucas escreve que Cornélio estava esperando ansiosamente pela chegada de Pedro. O oficial fez também todos os preparativos para aquela importante visita, reunindo parentes, amigos mais chegados em sua casa. Cornélio estava tão confiante de que Pedro viria, que reuniu seus parentes, reuniu seus amigos para ouvir a mensagem em que o profeta de Deus ia pregar. Aconteceu que, indo Pedro e entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhes a seus pés e adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, e eu também sou homem. Falando com ele, entrando muitos reunidos ali, e quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considera-se incomum, comum ou incomum. Pedro agora reconhece a visão de uma mudança intrínseca no seu ser, na sua mente, no coração, que não deveria fazer acepção de pessoas, porque aquela pessoa era um gentil, ou era uma autoridade romana. Não, senhores, ele tinha que olhar do mesmo patamar. Assim como eu preciso de Deus, eu preciso de salvação, os gentios também precisam. O primeiro ato de Cornélio, ao encontrar-se com Pedro, foi ajoelhar-se diante dele como um sinal de reverência. Cornélio não conhecia nenhuma outra maneira de honrar a Pedro, se não se prostrar em terra. O anjo havia preparado a vinda deste homem. É claro que Cornélio queria honrar e respeitar esse mensageiro da palavra de Deus. Mas Pedro recusou-se a receber esse tipo de honra, que somente a Deus deve ser prestado. Pedro percebeu que Cornélio deseja mostrar-lhe profundo respeito,
mas disse ao oficial dessa maneira: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Imagine um oficial romano se prostrando diante de um pescador galileu. Todavia Pedro se mostra um homem comum aos olhos de Deus e se acha no mesmo nível do oficial romano. Ele ensina ao centurião a igualdade de todos os crentes na presença de Deus. Pedro não recebeu uma glória de adoração que o centurião ajoelhou-se. Hoje, nós temos nas igrejas, as igrejas, por a gente convidar os pastores, pregadores, nacional e internacional, se tornam celebridade, se tornam homens de destaque, se tornam renomados. Isso está errado? Está errado. Pedro era um apóstolo, pregava e Jesus até a sua sombra curava, mas nem por isso ele se sentiu superior a Cornélio. Ele não se sentiu superior a Cornélio, disse: nós somos iguais, levanta, sou homem também. Você que é pregador, você que se diz conferencista, que se diz profeta, se coloque no patamar de igualdade do pecador que precisa de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser santo como Cristo é santo, mas não é porque somos santos que somos superior às pessoas. Precisamos ter o patamar de igualdade. Jesus se fez o patamar de igualdade ao pecador, pegou a mão dele e a mão de Deus e nos reconciliou com Deus. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se, no mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Olha, mas Deus lhe mostrou que a nenhum homem considerasse comum e incomum. Olha aqui, por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Pedro agora faz uma pergunta. Pedro estava bem consciente das consequências da sua reunião com os gentios, mas ele havia aprendido bem a lição da visão. Pedro declarou: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas suas casas. Em seguida, Pedro explicou porque estava ali: mas Deus me mostrou que eu não devo chamar a ninguém de impuro ou sujo. Pedro compreendeu a mensagem. Os animais no lençol representavam todos os seres humanos, feito à imagem de Deus. Que mudança Deus havia feito ao apóstolo Pedro. Agora reconhecendo, respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta da hora 9 estava eu observando nas minha casa a hora 9 da oração, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira do mar. Deus conhece onde o seu profeta está, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Em seguida, nós vamos ver o centurião Cornélio aqui, contou as circunstâncias que o trouxeram Pedro à sua casa. Cornélio disse a Pedro que recebeu a visão, em uma visão vestido de roupas rapidamente. No Novo Testamento, os escritos retratam anjos como homens, com vestimentas brancas, e muitas vezes possuem um brilho sobrenatural. Além disso, Cornélio também declara as palavras do anjo: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Esta é a 3ª vez neste capítulo que a piedade de Cornélio é afirmada. O anjo não apareceu com uma auréola na cabeça. O anjo não apareceu com asas
nos seus braços um homem normal, com veste resplandecente, mensageiro de Deus, falando a Cornélio o que ele deveria fazer, orientando ele. Agora, Cornélio e toda a sua casa, prontos para ouvir as boas novas de salvação. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado pela parte do Senhor. Deus havia preparado Cornélio, o pregador e a audiência. Cornélio e toda a sua casa estavam prontos para ouvir a mensagem de salvação. Eles perceberam que estavam no meio de um momento divino e com um mensageiro enviado por Deus. Agora, nós vamos falar sobre a pregação de Pedro na casa de Cornélio. A pregação de Pedro. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz, o que é justo, lhe é aceitável. Atos capítulo 10, versículo 34 a 35. Pedro começa a sua mensagem declarando o seu reconhecimento de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não comete discriminação racial, não é preconceituoso. Deus é imparcial. O que Pedro está dizendo: Cornélio, eu sei que você é um gentil, mas me deixe te dizer isso. A salvação está disponível, apesar das alegações de alguns intérpretes da lei. O versículo 34 não contradiz a doutrina da eleição. Em vez disso, esclarece que a eleição para a salvação é sem referência a qualquer coisa externa, incluindo etnias. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, você pode ler na sua casa, na sua Bíblia. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, dizia Pedro. Em grego, a expressão Deus não faz acepção de pessoas significa, literalmente, não levante o rosto. Nos tribunais hebraicos, os acusadores mantinham suas cabeças inclinadas para que o juiz não reconhecesse a pessoa, e sim ser tendencioso a mostrar favoritismo. Deus não olha para a aparência, nacionalidade, riquezas, posições sociais ou realização de qualquer pessoa. À luz de seus ensinamentos dados na visão, à luz dos seus ensinamentos dados na visão a Pedro, Pedro põe de lado seus arraigados preconceitos contra os gentios e, conforme declara, aceita verdadeiramente a doutrina da imparcialidade de Deus. Em qualquer nação, aquele que teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Todos os homens têm o mesmo Criador. Atos 17, 26. E todos os homens precisam do mesmo Salvador. Atos 4, 12. E nenhum outro nome é dado, pelo qual devemos ser salvos. Não é João, não é Pedro, não é Maria, não é os subterfúgios deuses da mitologia grega, ou romana, ou babilônica, ou os semitas. Não. Unicamente Jesus. Todos os homens precisam do mesmo Salvador, Jesus. Atos 10, 35 não ensina que somos salvos pelas obras. Caso contrário, Pedro estaria contradizendo a si mesmo. Atos 10, 43. Para temer e fazer o que é justo. É uma descrição da vida cristã. Pedro reconhece que uma vida transformada, não etnia, demonstra se uma pessoa verdadeiramente pertence a Deus,
Deus aceita os gentios somente quando este o teme e o faz a sua vontade em obediência. Deus não aceita qualquer pecador por seu próprio mérito. Todos, quer judeus, quer gentios, devem ser salvos por meio das obras redentoras de Jesus Cristo e não por meio das suas obras. Veja bem, em outras palavras, todos aqueles a quem Deus está procurando serão salvos. E o fruto será evidente. Além disso, a frase é aceitável indica que os gentios não teriam que se tornar uns judeus a fim de se tornar um cristão. Não, apenas impregnar a sua fé na pessoa de Jesus, continua sendo gentil, mas crente na pessoa de Jesus. Esta é a palavra que Deus enviou seus filhos a Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Pedro recita os fatos históricos em relação ao ministério público de Cristo, bem como a sua crucificação e a ressurreição, e inclui a referência à sua ascensão e o seu retorno. Jesus é o Senhor. A mensagem de Pedro é que Jesus é Salvador dos judeus e dos gentios. Cristo Jesus é, portanto, o Senhor de Cornélio e de seus companheiros. Atos 10, versículo 37 diz assim: vós conheceis a palavra, e que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. É interessante que Pedro começa dizendo: vós conheceis a palavra, como se Cornélio já tivesse familiarizado uma história e realmente não tivesse necessidade de ouvi-la novamente. Pedro está usando a mesma forma do seu sermão em Pentecostes. Atos 2, 22 a 33. O evangelista Filipe havia pregado as boas novas nas sinagogas locais ao longo da costa mediterrânea e talvez até mesmo em Cesareia. De maneira simples, Pedro relata a Cornélio que os seus amigos, as palavras ditas por Jesus e os milagres que ele realizou na Galileia e na Judéia, depois do seu batismo no Rio Jordão. Ele diz, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse ministério envolve duas coisas: boas ações e atos especiais que demonstram o poder de Cristo sobre Satanás. Jesus libertava as pessoas da escravidão, do pecado, das doenças e de Satanás. Jesus libertava os que se encontravam com o poder de Satanás, eram oprimidos por espíritos demoníacos. A palavra Messias significa ungido. Por isso, quando Pedro disse, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ele estava dizendo, Deus declarou que ele é o Messias. Temos algumas referências que eu poderia dar, mas eu quero focar aqui o conteúdo da nossa palestra. Esta declaração ocorreu no batismo de Jesus. Isaías falou do ungido realizando grandes efeitos. E como Pedro declarou, Jesus fez o bem, curou, libertou a todos os que estavam sob o poder de Satanás. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Atos capítulo 10, versículo 39. Pedro está dizendo isso. Pedro afirmou que eles e seus companheiros foram testemunha de tudo que Jesus fez. E em seguida Pedro diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e que é o coração do Evangelho
e que também ressuscitou ao terceiro dia. O Cristo que servimos é aquele que foi ressuscitado de entre os mortos, que possui a chave do inferno e da morte. O Senhor que trouxe a vida eterna para cada um dos seus filhos através da sua morte e através da sua ressurreição. Pedro ainda cita, capítulo 10, versículo 41, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu de entre os mortos. Olha aqui, Pedro não então falou das aparições de Jesus, feita depois de sua ressurreição. Em 5 ocasiões em Atos dos Apóstolos disseram que eram testemunha de Jesus Cristo ressurreto. Atos 2:32, Atos 3:15, Atos 5:32, Atos 10:41 e Atos 13:30-31. Depois da ressurreição de Cristo, os discípulos comeram, beberam com ele. Esta foi a prova de que o Senhor Jesus, ressuscitado, não era um fantasma sem corpo, e explica como Cristo foi visto. Atos 10:40. Paulo escreveu sobre isso também em 1 Coríntios, capítulo de número 15, dizendo que uma vez que Jesus apareceu para 500 pessoas, muitas das quais estavam vivas no momento, embora o corpo da ressurreição de Jesus não precisasse de alimento físico, mas ele comeu e ele bebeu para mostrar suas testemunhas especiais. Ele era real. E para expressar sua comunhão com eles, com seus discípulos, Jesus apareceu a vários grupos selecionados e os mandou pregar ao povo e testificar para eles a quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Então, no versículo de número 42, o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, pescador Pedro, mencionou um fato interessante. Nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é o único quem Deus designou como juiz dos vivos e dos mortos. Isso faz parte do Evangelho, mas é a primeira menção específica ao papel de Cristo como juiz em Atos. Este testemunho deveria começar em Jerusalém, mas alcançaria todo o mundo. Glória a Deus. Interessante que Pedro falou do mistério do juízo de Cristo antes de falar do seu ministério de salvação. Paulo disse a mesma coisa em Atenas, em Atos 17:31-32, quando disse que Jesus, a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, foi nomeado juiz de Deus, dos vivos e dos mortos. O escritor aos Hebreus também falou sobre este assunto, Hebreus 9:27, onde ele disse que está ordenado ao homem morrer uma vez, e em seguida vem o julgamento por Cristo, o Senhor do universo, que morreu e ressuscitou de entre os mortos. Somente ele é juiz. Cristo tem a última palavra. Glória a Deus. Olhando aqui, dele todos, Pedro ainda continua lendo aqui, falando do capítulo 10, verso 43, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Pedro também declara que Jesus não era apenas o juiz, mas também o Salvador. Esta foi a mensagem gloriosa para os gentios. Cornélio e sua família, Jesus Cristo é o Salvador de todos os povos que acreditam nele. Esse assunto que eu estou explicando para você era o conteúdo da mensagem de Deus, da mensagem que Pedro estava pregando para Cornélio.
Pedro também declara que Jesus era apenas juiz. Entretanto, a mensagem de Pedro foi interrompida pela soberana ação do Espírito Santo, que desceu sobre todos os que creram em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Enquanto ele pregava, enquanto ele ministrava a palavra, o Espírito Santo de Deus caiu sobre Cornélio, sobre a sua família, sobre os seus amigos, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Cornélio e sua família, os amigos creram, foram salvos. Eles receberam o perdão dos pecados e foram libertados da tirania de Satanás, conduzidos das trevas à luz, da morte para a vida. Deus derramou o seu Espírito Santo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Repare que Pedro ainda não havia terminado seu sermão quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E quando Deus estava fazendo, ele estava destruindo as barreiras, o muro da inimizade entre judeus e gentios. Foi um verdadeiro Pentecoste na casa de Cornélio. As paredes, as muralhas de diferenças, de preconceitos, as muralhas de discriminação estavam sendo quebradas através do poder da palavra de Deus e do derramamento do seu Espírito Santo. Pedro continua dizendo: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também entre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vou repetir para você: foi derramado o dom do Espírito Santo. Os judeus que acompanhavam Pedro não conseguiram entender como o Espírito Santo poderia ser derramado também sobre os gentios. Verso 45 do capítulo 10 de Atos. Eles ficaram admirados. A palavra admirar, existeme no grego, significa ficar fora de si. Ficar fora de si. Eles ficaram surpresos, espantados, atônitos, porque foi a mesma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que ocorreu no dia do Pentecoste, onde estavam reunidas várias nações ali em volta do tabernáculo, do cenáculo de Deus. Eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Se o judeu recebeu o Espírito Santo, os gentios também receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, significando assim que não há diferença entre judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres do reino de Deus, nenhuma diferença para todos os que se arrependeram em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles que foram circuncidados, Deus derramará seu Espírito Santo. Desde o dia do Pentecoste, o Espírito Santo desce e habita na vida do crente, e no momento da sua salvação. Romanos 8:9, Gálatas 3:2, ao longo do tempo, as obras da carne diminuem e o fruto do Espírito aumenta, tornando assim a presença do Espírito Santo evidente na nossa vida. Eles falaram em línguas. Na casa de Cornélio, todos falaram em línguas estrangeiras que não conheciam. Veja bem, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Atos 10:46, está lá, leia lá. Assim como no dia do Pentecostes, todos falaram línguas repartidas como de fogo sobre cada um. Aqui na casa de Cornélio a mesma coisa. Aqueles que receberam a presença do Espírito Santo passaram a falar em línguas ou dialetos que não conheciam. Deus deu este sinal miraculoso aos gentios para que os cristãos judeus recebessem ou percebessem que eles estavam em pé de igualdade
em patamar de igualdade, como eu falei no início. Glória a Jesus. Eles foram batizados. Glória a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, antes que assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus. O batismo é uma manifestação externa de algo que aconteceu internamente. Quando Pedro pregou no dia do Pentecoste, as pessoas se arrependeram e foram batizados. E depois o Espírito Santo desceu sobre todos os ouvintes. Aqui, os gentios na casa de Cornélio receberam o Espírito Santo e estavam prontos para serem batizados. Pedro ordenou que todos os que creram fossem batizados deste modo, sem serem circuncidados, sem se tornarem judeus. Eles foram recebidos da igreja de Jesus Cristo. Cornélio, sua família, seus servos e todos os seus amigos íntimos que ouviram a mensagem de salvação foram batizados e tornaram-se membros da igreja de Cesareia. Já finalizando a minha palavra, eles desejavam conhecer mais e crescer na fé. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Esse é o desejo de quem quer crescer. A família de Cornélio, o próprio Cornélio, fica, Pedro, conosco, nos ensinando a palavra. Nós estamos com fome e vontade de crescer na fé. O que aconteceu é tão maravilhoso que eles suplicaram a Pedro, os seus amigos, que permanecesse com ele durante alguns dias. Então Pedro atendeu ao convite e permaneceu em Cesareia por vários dias, desfrutando da comunhão agora, criada pelo Espírito Santo, e sem dúvida, transgredindo algumas leis alimentares. Atos 10, versículo 48, e não somente isso, mas Pedro estava em comunhão com os soldados romanos. Ele estava se confraternizando com os opressores, com os inimigos de Israel. O evangelho faz coisas estranhas. Além disso, o pedido era uma confirmação da conversão genuína de Cornélio. Provavelmente, o desejo de Cornélio era aprender mais sobre a sua fé. Concluindo a minha palavra, o evangelho é para todos os povos. Em Isaías 55 está escrito: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor convida todos os famintos e sedentos para um banquete. O Senhor oferece água, vinho e leite, símbolo da bênção espiritual, a todos os que desejam. A novidade é que esse banquete é gratuito, não tem preço, não é necessário dinheiro, é um presente de Deus. E em Apocalipse o Senhor declarou: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Glória a Jesus. Qual é a condição para a salvação, pastor Emmanuel? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede ou não, não é você é judeu, você é gentil, você é rico, você é pobre, você é um homem, você é uma mulher, um cidadão do céu, é descrito como alguém que tem sede. São aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, os que têm fome e sede da justiça, da palavra. A pergunta é: você tem sede? Porque Jesus salva apenas aqueles que estão com sede de Deus e de conhecer a sua palavra. Como vimos em Atos 10,
Pedro declarou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Que promessa maravilhosa! Se alguém vem a Jesus Cristo em arrependimento à fé, Deus vai recebê-lo. Ninguém precisa se tornar um judeu primeiro a ser circuncidado. Cornélio e toda a sua casa ouviram melhor a notícia de todos os tempos. Todo aquele que crê recebe remissão dos pecados. O Senhor Jesus, que nasceu de uma virgem, Filho do eterno Deus, que se esvaziou no seu poder e tomou sobre si a natureza humana, o santo e justo, ungido de Deus, o Senhor que foi crucificado, que o ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia, voltará como juiz dos vivos e dos mortos. Somente Ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Portanto, aceite a Jesus como Salvador. E eu quero orar por você neste momento. Pai eterno, bendito Jesus, essa pessoa que te aceita como Salvador de sua vida, eu te apresento, escreve seu nome no livro da vida, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente, que o Senhor possa salvá-lo, e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fico com Deus. Eu sou o apóstolo Emmanuel Costa, conferencista pentecostal, escritor de vários livros, pregador da palavra, amigo de vocês, estou orando por todos. Que Deus abençoe.